pessoal, como é que vocês estão? Então, eu tô sumida do YouTube, tô sumida um pouco. Gente, essa semana eu fiquei podre de gripe. A gripe me pegou, que foi um trem fake e minha voz sumiu também. Então eu vou deixar uma palavra pra vocês. Não se preocupem com a minha voz, ignorem, mas foquem na palavra. Em Isaías, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus, e quando ele viu aquilo tudo, os serafins, os anjinhos lá, tudo bonitinho, ele viu a santidade do Senhor. Ele se sentiu sujo, indigno de estar ali presente, de ter visto aquilo. Ele reconheceu o pecado dele, reconheceu o quanto ele era sujo, o quanto ele era pecador. Então, nele ter reconhecido aquilo, um anjo pegou uma brasa do altar, tocou nele, purificou ele. E Deus precisava de enviar alguém para pregar no meio daquele povo, para falar, ser um porta-voz de Deus no meio daquele povo. Então, ele se ofereceu. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre religiosidade. Dessa eu entendo. Ontem na igreja perguntaram várias vezes: quem quer contar um testemunho? Eu morrendo de vontade de contar, acabei que eu não contei, que eu fiquei com tanta vergonha, que eu senti meu coração acelerando. Então eu vou contar aqui que é mais fácil. Estava eu orando, fazendo meus jejuns, minhas consagrações, todo dia lendo a palavra, fazendo devocionais. Só que aí, em um momento, eu tava tão intensa naquilo, eu comecei a achar que eu era a quarta pessoa da Trindade. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, porque a religiosidade, ela atrapalha a gente ver os nossos erros e os nossos pecados. Eu comecei a orar pro meu marido. Meu marido tava passando uma perseguição no serviço. Enfim, não vou entrar em detalhes. E esse homem tava tão nervoso aqui dentro de casa, tão nervoso. E eu comecei a achar que eu era florzinha de Jesus e que Jesus tinha que pegar, mandar fogo do céu e pum nele. Mas por quê? Porque eu estava orando, eu estava buscando a face do Senhor. Aleluia! Então, o que aconteceu? A gente foi num culto de quarta-feira. Ele tinha passado mal, então 2 pessoas procuraram ele pra orar com ele e tal, tudo mais. E eu, aquele dia, eu tava devastada, eu tava triste, eu tava mal. E ninguém quis orar por mim. E eu já tava orando em casa, tá? Porque tem gente que tem mania de não orar em casa, não abre a Bíblia, ele chega todo culto, tá lá com a cabecinha assim debaixo da mão dos obreiros. Ora por mim! Profecia! Falando nisso, gente, vocês dão um jeito de abrir essa Bíblia de vocês e começar a buscar a palavra, parar de ficar buscando profetada na igreja, hein? Vocês ainda vão se dar mal por causa disso, fique esperto. Enfim, eu achando que eu era florzinha de Jesus, que nada podia acontecer comigo, porque eu estava... Senhor, eu sou tua serva, nada pode acontecer comigo. Chega lá no culto, Deus não mandou fogo do céu na cabeça daquele homem, mandou foi 2 pessoas pra orar por ele. Gente, aquilo acabou comigo, eu saí de lá devastada. Saí chorando. Eu quero morrer! Então, o que acontece? Muitas das vezes a religiosidade, ela entra no nosso coração. A gente entra com olhos jogadores para as pessoas, mas o verdadeiro ensinamento de Deus, que é ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Eu não estava exercendo meu amor ao próximo, eu estava exercendo religiosidade. Foi aí que Deus me mostrou coisas. E aquilo foi que nem aconteceu com Isaías, que ele viu a glória de Deus e ele falou: gente, eu sou pecador igual esse povo aqui. Isso aí tá na minha Bíblia, né? De vocês não tem. Então, é muito preciso, muito necessário a gente ter contato com a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Não tem jeito, gente, a maior revelação já tá aqui, ó, tá na Bíblia. Quanto mais você lê Bíblia e ora, mais Deus vai mostrando aquilo que você faz de errado. E o que eu quero dizer é que nós somos nada. A gente veio do pó da terra, a gente vai voltar pra lá e vai virar pó de novo. O que nos resta é a graça de Deus sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus. Então, antes de você julgar a outra pessoa, o que você vê ali é o externo. Deus vê o interior daquela pessoa. Talvez uma pessoa que, pra mim, eu iria mandar fogo nela. Deus vai pegar e vai cuidar dela. Obedecer a palavra de Deus, olhar pra dentro de si, mudar o seu jeito, mudar seus pensamentos,
Se permitir ser moldado pelo Espírito Santo vale muito mais do que você obedecer doutrinas. Claro que você tem que obedecer a doutrina também, porque a Bíblia manda. Mas isso não tem que ser a base da sua vida, sabe? Que nem os fariseus. Eles eram religiosos, mas a graça mesmo não estava com eles. E o que eu quero dizer é que nunca é tarde para você se consertar com Deus. Tarde é depois da morte, né? Que se você morrer, aí acabou. Mas até lá, enquanto há vida, ainda há conserto, ainda há arrependimento, a graça ainda está sobre nós.